Tá? Então, não vou escrever mais nada. Não há a entrada. Porque eu não posso ter isso. Entendido? Tá? Agora, e com A maior do que 2B, haverá a entrada. Por quê? Porque com A, como não, viu? É com, viu? Que é com. Com, não é com não, é com. Com A menor do que 2B, também há o quê? Duas raízes o quê? Reais e distintas. Quais são? Tá certo? Quais são? Z1. Z1 é, eu vou pegar menos a raiz de delta, só que quem é a raiz de delta? O delta é A menos 2B ao quadrado, tá? Então, o módulo é o módulo de A menos 2B, que é quanto? 2B menos A sobre B. Isso aqui dá quanto? Dá menos 2B. 2B. Obrigado. Aqui dá menos 1. E quem é a outra raiz? Z2. Quem é? É menos A mais 2B menos A sobre quem? Sobre 2B, que é quanto? Que é B menos A sobre B. Só que aqui acontece o seguinte, eu estou no caso em que o A é maior do que 2B. Isso ocorre se somente se A menos B é maior do que B. Que é se e somente se, tá certo? É B menos A. Desculpe, é aqui, né? É menor que 2B. Que é se somente se isso, que é se somente se, B menos A é o quê? Maior que menos B. Multiplicando por menos 1, que é se somente se, B menos A sobre B é maior que menos 1. Então aqui a raiz é maior do que menos 1 e é negativa. Então aqui tem um θ, tal que o cosseno de θ está entre as duas raízes. Porque, olha, por quê? Porque aqui eu estou com esse desenho. O desenho. Está aqui uma raiz que é Z1 é menos 1. A outra raiz é o quê? Z2, que é negativo. Então, com certeza, nessa configuração aqui, vai existir um θ nesse intervalo, certo? Tal que o cosseno de θ está aqui no meio. E se o cosseno de θ está aqui no meio, quanto é isso aqui? É negativo. Porque o cosseno de θ, o polinômio no cosseno de θ é negativo, porque o cosseno de θ está entre as duas raízes. Vocês entenderam? Então, esse caso aqui, não há entrada. Eu caracterizei matematicamente a entrada. Nesse caso aqui não há entrada e nesse caso aqui há. E quando é igual, não há entrada, porque não tem duas raízes reais distintas, só tem uma raiz real. Tá? Entendido? Tá? Então você agora já sabe que quando aparecer um negócio desse tipo, tá? Desse tipo aqui, ó, a entrada, o A menor que o dobro de B. E aqui não há entrada. Tá certo? Entenderam aí? Aqui, ó, vamos ver aqui. 3 mais 2 seno de θ. Vamos pegar aqui e mudar um pouco, ó. 3 mais 2 seno de θ. Fica fácil. Eu sei que há entrada. Porque a entrada é, ó, veja bem, gente. Quais são? São todas
as possibilidades, ó. Olha aqui. Quando eu falo a relação entre A e B, porque eu sempre considero A e B positivos, tá? Eu considero A e B positivos. Aqui, ó, se eu pegar 3 menos 2 seno de θ, vamos ver aqui. 3 menos 2 seno de θ. A entrada, porque são todas as possibilidades, é assim, ó. É A igual, R igual a mais ou menos A, mais ou menos B, cosseno de θ ou seno de θ. Com A maior que B, maior que zero. Tá certo? Entendido? Então, as possibilidades são assim. Eu olho para o A, eu olho para o valor absoluto dos coeficientes, tá? E a relação é em cima dos valores absolutos. Tá bom? Então, aqui, quem é o A? 3. Quem é o B? 2. O A menor do que o dobro de B. Então, tem A entrada. Não importa como fica a configuração. Mas aqui, o raio máximo ocorre em que ângulo? Um ângulo, melhor perguntando, um ângulo onde ocorre o raio máximo? 3π sobre 2. Então, eu já sei que é... Quanto é esse raio máximo? Quanto é? 5, né? Então, aqui, ó. Então, coloca aqui, ó. Semi-eixo polar. Tá? Então, como é que fica a distribuição aqui, ó? Θ igual a 0, quanto é o raio? Aí é 3. Θ igual a π sobre 2. Quanto é o raio? 1. Θ igual a 1. Θ igual a π, quanto é o raio? 3. Θ igual a 3π sobre 2. Quanto é o raio? 5. Aqui tem a entrada. Então, por isso aqui você já sabe como é a curva. Como é a curva? Como é a curva? Com a entrada. Aqui, o sentido de percurso é esse. Sentido de percurso quer dizer, com o aumento do θ, ela é percorrida dessa maneira. Tá? Entenderam? Tá aí. É isso aí. Pegar isso aqui. Menos 5 menos 2 seno de θ. Vamos ver. Aqui, ó. Menos 5 menos 2 seno de θ. R igual a... Cadê o... Tá ali. Entender essa discussão aqui, né? Com essa caracterização, então você já sabe onde tem entrada e onde não tem. Menos 5 menos 2 seno de θ. Não tem entrada, tá? O A é 5 e o B é 2. O A maior do que 2B. Não tem entrada. Mas como é o desenho dela? Um θ onde o raio é máximo. 3π sobre 2. O raio é máximo em valor absoluto, tá? Raio máximo em valor absoluto. Claro, não é em valor algébrico. Então, 3π sobre 2, o raio é menos 7. Bom, 3π sobre 2, o raio é menos 7. Então, eu já sei menos isso. Então, eu vou colocar o eixo polar bem aqui, o semi-eixo polar bem aqui. Bom. É π sobre 2. Π sobre 2, desculpa. Π sobre 2, que o raio é menos 7, né? É π sobre 2, não é 3π sobre 2. É π sobre 2. Então, coloca aqui. Tá? Um pouquinho mais baixo.
Mas vocês precisam observar o seguinte. Ó, os semi-eixos auxiliares. Ó, quando o ângulo é zero, quanto é o raio? Menos 5. Então, ó, a curva passa por esse ponto quando o θ é igual a zero. Θ igual a zero, o raio é menos 5. Aí o θ varia, vai variando até o quê? Tá? 3π sobre 2. 3π sobre 2 não, perdão. π sobre 2. Significa o quê? Bem, quando o ângulo é π sobre 2, quanto é o raio? Menos 7. Então, ó, já está para cá. Ou seja, a curva passa por esse ponto quando o θ é igual a quê? A π sobre 2. O raio é sempre negativo, né? O raio é sempre, nunca é zero. Tá? Nunca é zero. Quando o θ é igual a π, o raio é menos 5. Está marcada para cá. Ou seja, a curva passa por esse ponto quando o θ é igual a quanto? A π. E quando o θ é θ, ó, θ 3π sobre 2, o ângulo 3π sobre 2. Quanto é o raio? Menos 3. Significa que a curva passa por esse ponto quando o θ é igual a 3π sobre 2. Então ela começa daqui. Com o θ igual a zero, ela sai daqui. Tá certo? Ela sai daqui. Aí ela vem para cá. Tá? Então, o θ aqui, ó, o raio é medido desse lado, ó. θ aqui, o raio é medido desse lado. Esse é o valor do raio em função do θ. Tá? O θ vai... Aí ela vai, né? E o sentido de percurso é sempre isso. Ela vem para cá e não há entrada por causa da relação entre o A e o B. 5. Ela vem e faz isso. É uma relação absoluta, tá? O A e o B. Vem. E é convexa. Não tem entrada aqui também não, porque o desenho está mal feito. Entendido? E o sentido de percurso é isso. Então, o A maior do que o dobro de B não há entrada. O A igual a 2B não há entrada. É o limite. E o A menor do que 2B há entrada. É a limaçom, com essa cavinha aqui. Tá certo? E aí tem todas as possibilidades, né? Tem mais, mudando os sinais aqui, você verifica isso aí. Ok? Então, com isso, eu concluo o estudo da rosácea, que quando o A é igual a B é chamada de cardioide. Tá? Agora vamos ver uma outra. Deixa eu ver se tem mais. Esqueci de mencionar alguma coisa. Não. Vamos ver a seguinte curva. R igual a A cosseno de 2θ. Tá? H. Aprenda a esboçar essas curvas de maneira ágil, eficiente, porque tem um cálculo para coordenadas polares, por exemplo, achar a reta tangente, encontrar a área disso aqui, ó, a área dessa região, tá? Tem um cálculo para isso.
cálculo diferencial. Então vamos fazer o seguinte. Ó, considera essa curva aqui. R igual a A cosseno de 2θ com A positivo. E para isso, eu farei o seguinte. Eu vou pegar aqui θ, o 2θ e o raio. E não colocarei valores para θ, e sim variações de θ. Como? Quando θ, tá certo? Varia indo de 0 a π sobre 4, o que acontece com 2θ? De 0 a π sobre 2. O 2θ vai de 0, 2θ. Ele vai de 0 a quanto? A π sobre 2. E aí o que acontece com o cosseno de 2θ? Decresce de 1 a 0, portanto o raio decresce de A a 0. Então vamos começar a esboçar. E olha o seguinte, já que eu estou em tempo, pegar aqui, ó. Tá? Vamos tentar ser melhorzinho aqui na definição. Aqui, ó. O semi-eixo polar, tá? E os eixos auxiliares. Ok, aqui. E esse, né? E esse aqui, certo? Tá bom? E esse aqui. E pego o quê? As